O nome Álvaro Ribeiro aparece em listas antigas como quem aparece num rodapé. Uma linha. Um ano de nascimento, 1905. Um ano de morte, 1981. E quase nada entre um e outro. A primeira coisa que eu encontro não é uma fotografia, é um registro. Papel grosso, amarelado, com cantos arredondados de tanto manuseio. A tinta já não é preta. Virou castanha, como ferrugem. No topo, a fórmula seca do estado. Data, freguesia, conselho. E o nome escrito com letra treinada, sem pressa. Álvaro Ribeiro. Sem segundo apelido, sem título, sem enfeite. O escrivão anotou a hora com precisão. E anotou também o nome do pai e da mãe. Nomes comuns. Gente que não deixava rastro em jornais. O lugar de 1905 cheira a cal e a fumo. As casas são baixas, as ruas são estreitas. E a água corre em valetas, quando corre. Dentro de casa o mundo é pequeno. Uma mesa, 2 cadeiras, um candeeiro de petróleo e um armário que range. O pai trabalha com as mãos. Mãos com cortes finos sempre a abrir de novo. A mãe conta moedas antes de ir ao mercado. Moedas frias, gastas, que já passaram por muita gente. O menino cresce a ouvir o som do metal. O som de ferramentas. O som de passos apressados na pedra. E cresce a ver papel. Papel é raro. Quando aparece, não se desperdiça. Há contas embrulhadas em papel pardo. Há recibos dobrados em 4. Há cartas que chegam com selo e carimbo. O carimbo é uma pancada seca. Uma marca que não discute. O menino aprende cedo que uma marca dessas muda destinos. Na escola, o cheiro é de madeira úmida e giz. O quadro é escuro. O giz parte-se. E a poeira entra no nariz. Ele não é o mais falador. Não é o que faz rir. É o que copia tudo. Copia com cuidado, copia até as margens. E quando erra, não rasga a folha. Rasgar é perder. Ele passa o dedo na palavra errada e escreve por cima, mais pequeno, como quem aprende a esconder falhas. Em 1910, o país muda de roupa. A rua enche-se de vozes. Há bandeiras novas. Há nomes novos nas paredes. Mas em casa, o pão continua a ser contado. E o carvão continua a ser caro. O menino ouve discussões que não entende. O pai fala de patrões. A mãe fala de preços. E alguém fala de guerra como se fosse uma coisa distante. Depois a guerra deixa de ser distante. Chega em notícias. Chega em cartas. Chega em luto. Há homens que partem e não voltam. Há outros que voltam calados. E há os que voltam com tosse e olhos fundos. Álvaro cresce nesse ruído. E cresce com uma ideia simples. Quem controla o papel controla o dia seguinte. Aos 12, 13 anos ele já faz recados. Leva embrulhos, entrega bilhetes, espera em filas. As filas ensinam paciência. E ensinam hierarquia. Na porta de um serviço público ninguém entra igual. Uns entram pela frente, outros entram pela porta lateral. E a maioria fica a olhar. Ele observa os sapatos. Sapatos limpos passam primeiro. Sapatos gastos esperam mais. Observa também as mãos. Mãos com anéis seguram pastas. Mãos sem anéis seguram chapéus. E observa as pastas. Couro escuro, já com riscos. Fechos de metal. Dentro, folhas alinhadas. Um dia ele toca numa dessas pastas. Não por curiosidade, por necessidade. Um homem pede-lhe que segure aquilo por 1 minuto. Só 1 minuto. O homem vai falar com alguém lá dentro. A pasta pesa mais do que parece. E cheira a tabaco e a tinta. Álvaro sente o couro frio na palma. Ele não abre, nem tenta, só segura. Quando o homem volta, pega na pasta como quem pega numa arma. E diz apenas, obrigado, rapaz. A palavra fica. Não pelo agradecimento, pelo tom. A adolescência dele não tem romance. Tem trabalho, tem horários, tem contas. Há dias em que ele sai antes do sol e volta com a luz já fraca. O dinheiro entra em casa em notas pequenas. Notas que passam de mão em mão com pressa. E que cheiram a suor. Ele aprende a fazer contas de cabeça. Aprende a somar sem papel. E aprende a não mostrar o que quer. Porque querer demais chama a atenção. E a atenção custa caro. Numa gaveta, ele guarda um caderno fino. Capa escura. Folhas pautadas. Um elástico já frouxo. Não é diário. É ferramenta. Ele anota nomes. Anota moradas. Anota horários de repartições. Anota também frases que ouve. Frases curtas. Coisas como, volte amanhã. Ou, falta o selo. O selo é outro mundo. Um quadrado pequeno que decide se um papel vale ou não. Ele aprende onde comprar selos. Aprende a diferença entre um selo fiscal e um selo postal. Aprende que há selos que se colam e selos que se carimbam. E aprende que o carimbo tem de apanhar o selo e o papel. Se não apanhar, alguém pode dizer que não vale. Esse tipo de detalhe vira obsessão. Não por mania, por sobrevivência. Em 1917 e 1918 a gripe varre ruas. As janelas fecham-se, o ar fica pesado. Há panos pendurados nas portas. Há cheiro a vinagre. Há silêncio em casas onde antes havia barulho. Álvaro vê vizinhos desaparecerem. Vê funerais rápidos, vê padres cansados e vê também a máquina do Estado continuar, mesmo com mortos, mesmo com medo.
Os papéis continuam a circular. As assinaturas continuam a ser exigidas. E as filas continuam a formar-se. Ele entende uma coisa. O mundo pode cair. Mas a repartição abre. Quando chega a idade de escolher um caminho, não há muitas opções. Ou fica no trabalho manual, ou tenta entrar num lugar onde o corpo não se gasta tão depressa. Ele escolhe o segundo, sem discurso, sem drama. A primeira fuga do destino não é uma viagem de navio, é uma porta. Uma porta de madeira com vidro fosco. Atrás, um balcão alto e um homem de colete com mangas arregaçadas. O lugar tem cheiro a papel novo e a tinta fresca. Há um tinteiro aberto, apenas metálicas. Há um mata-borrão manchado. O homem pergunta se ele sabe escrever direito. Álvaro não responde com orgulho. Responde com prova. Ele pega numa folha e copia um texto que lhe dão. A letra sai pequena, regular, sem floreios. O homem olha e não elogia, só diz: amanhã às 8. No dia seguinte, ele chega antes, fica à porta. O frio entra pelos sapatos. Quando abrem, ele entra e não olha para os lados. Vai direto ao balcão, como se já pertencesse ali. O trabalho é simples no começo. Separar correspondência. Levar papéis de uma mesa para outra. Buscar livros de registro. Os livros são pesados, capa dura, lombada com letras douradas já gastas. Quando ele abre um, o som é de couro a ceder. As páginas têm textura de pano e cheiram a pó. Ali dentro, vidas inteiras viram linhas. Nascimentos, casamentos, óbitos. Ele aprende a ler caligrafias diferentes. Aprende a decifrar abreviaturas. Aprende a reconhecer quando alguém tenta esconder uma informação, porque há sempre alguém a tentar um nome mal escrito, uma data trocada, uma idade arredondada. E há sempre alguém a pagar para corrigir, nem sempre com dinheiro, às vezes com favores. Álvaro vê isso e não comenta. Ele guarda no caderno. Não como denúncia, como mapa. O país nesses anos é um chão a tremer. Governos caem, outros sobem, e a rua reage. Há greves, há tiros em alguns dias, há jornais que mudam de dono. Mas dentro do escritório, o relógio manda. O relógio de parede faz tic-tac. E o tic-tac não muda com o governo. Ele aprende a ser útil. Útil é quem não atrasa o processo. Quando um requerimento chega, ele confere anexos, confere se há certidão, confere se há selo, confere se há assinatura. Se falta algo, ele não discute. Ele devolve com uma nota curta. Falta certidão de nascimento. Falta reconhecimento de assinatura. Falta selo fiscal. A nota é escrita com letra limpa, sem raiva, sem ironia. E isso faz diferença. As pessoas voltam, e quando voltam, pedem por ele. Um homem mais velho repara nisso. Um chefe de secção, talvez. Alguém que já viu muitos rapazes entrarem e saírem. Esse homem chama Álvaro ao fim do dia. A sala cheira a tabaco forte. A cinza num prato. Ele aponta para uma pilha de papéis e diz: isto tem de estar pronto amanhã. Álvaro olha a pilha. Não pergunta por quê. Só pergunta o que é. São processos atrasados, pedidos de licença, registros, coisas que alguém empurrou para o fundo. Ele leva a pilha para a sua mesa. A mesa tem riscos de caneta e uma mancha antiga de tinta. Ele organiza tudo por data. Depois por tipo, depois por urgência. Ele usa cordel fino para amarrar conjuntos. Cordel que corta o dedo se puxar demais. Ele escreve etiquetas pequenas e cola com goma. A goma tem cheiro doce e deixa os dedos pegajosos. Ele trabalha até tarde. A luz do candeeiro faz um círculo pequeno. O resto da sala vira sombra. O som é só o papel a virar. E o tic-tac do relógio. Quando termina, ele não faz pose. Ele alinha a pilha e deixa um bilhete em cima. Conferido. Falta selo em 3 processos. Falta assinatura em 2. No dia seguinte, o chefe lê. E não sorri, mas muda o tom. A partir daí, Álvaro deixa de ser só um rapaz de recados. Passa a ser alguém que resolve, e resolver naquele tempo é poder. Poder pequeno, mas real. Porque quem resolve decide a ordem. Decide o que vai primeiro. Decide o que fica para depois. E o depois pode ser meses. Pode ser anos. Ele não usa isso para humilhar. Ele usa para construir uma reputação. A reputação dele é de silêncio. E de precisão. Ele começa a vestir melhor. Não com luxo. Com cuidado. Camisa limpa, colete sem manchas. Sapatos engraxados. O engraxar é um ritual. Pano. Graxa. Escova. Ele faz isso à noite. Como quem afia uma lâmina. Num bolso, ele leva sempre um lápis curto. Um lápis já quase no fim. E uma borracha pequena. O lápis é mais seguro que a caneta. A caneta denuncia, o lápis permite corrigir. Ele aprende também a falar com quem manda. Sem bajular, sem desafiar. Ele espera a pausa certa, ele escolhe palavras simples. E nunca promete o que não pode cumprir. Um dia chega um envelope diferente. Papel mais fino. Selo bem colado. Endereço escrito com letra elegante. O envelope vem de outra cidade. Talvez da capital. Talvez de um ministério. Quando ele abre, sente o cheiro de papel recém-impresso.
Lá dentro há uma circular. A circular manda mudar um procedimento. Manda usar um novo formulário. Manda arquivar de outra forma. A maioria resmunga. Porque mudar dá trabalho. Álvaro não resmunga. Ele copia a circular no caderno e faz um esquema. Ele desenha o fluxo. Entrada. Conferência, registro, arquivo. Ele marca onde pode dar erro. E marca onde alguém pode atrasar. Depois ele vai ao chefe e mostra o esquema. O chefe olha e percebe que aquele rapaz pensa como máquina. A máquina não se cansa. A máquina não discute. A máquina só quer funcionar. É assim que ele começa a subir. Sem anúncio, sem festa. Mas a subida tem preço. E o preço aparece em casa. O pai olha para as mãos dele. Mãos limpas demais. Sem calos. O pai não diz que tem inveja. Diz outra coisa. Diz que papel não enche barriga. Diz que escritório é lugar de intriga. Álvaro não responde com teoria. Ele põe dinheiro na mesa. Moedas. Notas. E um recibo. O recibo tem carimbo. E assinatura. A assinatura é a prova de que aquilo aconteceu. E o carimbo é a prova de que o Estado reconhece. O pai pega no recibo, olha, e fica calado. Nessa noite, Álvaro abre o caderno e escreve uma frase curta. Não depender de ninguém. Ele não escreve como lema. Escreve como ordem. Os anos passam. E o país continua instável. Há dias em que a rua ferve. Há dias em que a polícia aparece mais cedo. Há dias em que jornais somem das bancas. Álvaro aprende a ler o ambiente pelo som. Quando há passos rápidos, há problema. Quando há silêncio demais, há medo. Ele também aprende a ler pelo papel. Quando chegam ordens com linguagem mais dura, algo mudou. E algo muda de vez no fim dos anos 20. A conversa nas repartições muda de tom. As pessoas falam mais baixo. Chegam instruções para controlar, para registrar, para vigiar. Não é dito assim. É dito com palavras burocráticas. Uniformizar procedimentos. Garantir conformidade. Evitar irregularidades. Mas o efeito é claro. Mais carimbos. Mais assinaturas. Mais portas fechadas. Álvaro, que vive de portas, sente o aperto. Ele não é político. Ele é funcionário. Mas o funcionário é quem executa. E executar pode sujar. Ele começa a escolher com mais cuidado onde põe o nome. E onde põe a assinatura. Porque assinatura é rasto. E rasto pode virar prova. Numa manhã fria, ele recebe um pedido estranho. Um processo que não devia passar por ali. O papel vem sem o caminho normal. Vem direto para a mesa dele. A capa tem um número escrito a lápis. E tem uma nota curta, também a lápis. Tratar com urgência. Urgência é palavra perigosa. Urgência costuma significar pressão. Ele abre. Lá dentro há documentos de identificação. Há uma certidão e há um requerimento. O requerimento pede uma coisa simples. Uma autorização, uma licença. Algo que permite a alguém mudar de vida. Mas há um detalhe. A certidão tem uma rasura. Uma data foi corrigida. E a correção não tem a rubrica certa. Álvaro passa o dedo na rasura. Sente a fibra do papel levantada. Alguém raspou com lâmina. Ele olha para a assinatura. A assinatura parece verdadeira. Mas a tinta é diferente. Ele pega no mata-borrão. Encosta de leve. A tinta não reage como devia. Ele não acusa. Ele não faz escândalo. Ele pega no caderno. Anota o número do processo. Anota o nome do requerente. Anota a data. Depois ele vai ao arquivo. O arquivo é uma sala fria. Cheira a mofo e a papel velho. As estantes são altas. E os livros estão alinhados por anos. Ele procura o livro certo. Ano certo. Freguesia certa. Quando encontra, abre com cuidado. A página range. Ele procura o nome. E encontra... O registro original tem uma data. E a data não bate com a certidão apresentada. Ali, no silêncio do arquivo, ele entende o tamanho da escolha. Se ele carimbar e seguir, ninguém vai notar agora. Mas o papel vai viver mais do que ele. Se ele travar, ele cria inimigo. E inimigo, naquele tempo, não é só alguém que fala mal. Ele fecha o livro devagar e fica um segundo com a mão na capa. O couro está frio. E a lombada tem uma marca de desgaste como uma cicatriz. Ele volta para a mesa. Senta. E alinha o processo. Ele pega numa folha pequena, escreve uma nota. Solicita-se a apresentação do original para a conferência. Certidão com rasura sem rubrica. A letra sai firme, sem tremor. Ele prende a nota com um clipe de metal. O clipe faz um som seco. Depois ele pega no carimbo. O carimbo não é de aprovação. É de entrada. Ele carimba a data. E o som ecoa na sala. Pancada. Marca. E o processo fica preso no sistema. Pouco depois um homem aparece. Não é o requerente. É outro. Roupa boa. Chapéu na mão. Olhar que mede a sala. Ele pede para falar com Álvaro. Diz o nome dele como se já o conhecesse. Álvaro levanta-se. Não sorri. Não se encolhe. O homem fala baixo. Diz que aquilo tem de andar. Diz que a gente a espera. Álvaro responde com uma frase curta. Diz que falta conferência. O homem aproxima-se um pouco e deixa uma coisa em cima da mesa. Não é dinheiro à vista. É um cartão, um nome, uma morada.
E uma frase que parece gentil. Passe por lá, conversamos. Álvaro pega no cartão. O papel é bom. Corte limpo. Tipografia nítida. Ele sente o peso do convite e sente também o peso do risco. Ele guarda o cartão no bolso. Não para aceitar, para lembrar. Quando o homem sai, a sala volta ao normal. Mas o ar fica diferente. Álvaro abre o caderno e escreve o nome do homem. Escreve a morada e desenha um pequeno sinal ao lado. Um sinal que só ele entende. Nessa noite, ele não dorme cedo. Ele ouve a casa respirar. O pai ressona. A mãe mexe numa panela. A rua lá fora tem passos raros. Ele tira o cartão do bolso, põe em cima da mesa. Olha para a tipografia. Ele imagina a casa daquela morada. Imagina o tipo de gente que entra e sai. E imagina o que acontece se ele for. E imagina o que acontece se ele não for. A primeira fuga do destino, afinal, não foi só entrar no escritório. Foi aprender a dizer não sem levantar a voz. No dia seguinte, ele chega cedo. Mais cedo do que o habitual, ele vai direto ao chefe. Leva o processo na mão. O corredor cheira a cera. O chão brilha. Ele bate a porta. Entra. O chefe está a escrever. Caneta de aparo. Tinteiro ao lado. Álvaro põe o processo na mesa. Abre na página certa. Mostra a rasura. Não faz discurso. Mostra o facto. O chefe olha. Franze a testa. E fica um tempo em silêncio. Depois, fecha o processo. E diz apenas: deixe comigo. Álvaro sai. E sente o coração bater mais forte. Não por medo de apanhar. Por medo de ter escolhido mal, o resto do dia passa lento. As horas arrastam-se. Ele continua a trabalhar. Continua a carimbar entradas. Continua a conferir anexos. Mas o ouvido dele está preso na porta do chefe. Qualquer passo no corredor parece aviso. Ao fim da tarde, o chefe chama-o. A voz é curta. Álvaro entra. O chefe tem o processo fechado. E tem o cartão em cima da mesa. O cartão, o mesmo. O chefe diz que aquele nome não é pequeno. Diz que é gente que não gosta de atrasos. E diz uma frase que fica como pedra. Você quer fazer carreira ou quer fazer inimigos? Álvaro não responde logo. Ele olha para o carimbo em cima da mesa do chefe. O carimbo tem o cabo gasto. A madeira está lisa de tanto uso. Ele pensa no pai. Pensa na mesa de casa. Pensa nas moedas. E pensa no livro do arquivo. Na data original. Na rasura. Ele responde com outra pergunta. Pergunta se o chefe quer assinar aquilo. O chefe não gosta. Mas entende? Ele empurra o processo de volta. E diz: faça como escreveu. Peça o original. Álvaro pega no processo. Sente um alívio curto. E sente também o início de uma lista invisível. Uma lista de gente que vai lembrar o nome dele, não por gratidão, por obstáculo. Na semana seguinte, o original nunca aparece. O processo fica parado. Depois some da mesa dele. Não some como magia. Some porque alguém com acesso leva. Álvaro procura. Pergunta com cuidado. Ninguém sabe. Ele abre o caderno. E escreve: processo retirado sem registro. Essa frase é perigosa. Mas ele escreve. Ele começa a entender o jogo. Nem tudo passa pelo caminho oficial. Nem tudo deixa rastro. E quem quer sobreviver precisa de duas coisas. Precisa de competência e precisa de memória. A memória dele não é sentimental. É de papel. Ele guarda cópias quando pode. Ele anota números. Ele anota datas. Ele aprende a reconhecer o som de um passo específico, o som de um sapato caro no corredor. Aprende a reconhecer o cheiro de um charuto forte, cheiro que anuncia visita importante. E aprende a manter o rosto igual, mesmo quando por dentro tudo mexe. Num domingo ele vai a uma estação. A estação tem ferro e vidro. E tem um cheiro de carvão queimado. Ele não vai viajar ainda. Ele vai ver horários. Ele fica diante do quadro, linhas e mais linhas, cidades, horas, plataformas. Ele passa o dedo por um destino maior, um lugar onde as decisões são tomadas. Ele não diz a ninguém. Mas naquele momento a ideia entra. Sair dali, subir mais, ir para onde o papel nasce. Ele volta para casa com um folheto no bolso. Papel fino, tinta azul. Em casa ele abre o caderno, escreve o nome da cidade. Escreve o preço aproximado. Escreve o que precisa. Documento de identificação. Carta de recomendação. Dinheiro para os primeiros dias. Ele fecha o caderno e guarda. Na segunda-feira ele pede ao chefe uma coisa pequena. Pede para aprender mais. Pede acesso a tarefas que exigem confiança. Registros mais sensíveis. Correspondência que vai para cima. O chefe olha e vê ambição. Mas não é ambição barulhenta. É a ambição de quem já aprendeu a esperar. Ele começa a receber mais responsabilidade. Começa a redigir ofícios. Começa a preparar respostas. O ofício tem forma. Tem saudação. Tem corpo, tem fecho. Ele aprende a linguagem certa, sem exagero, sem erro. E aprende a colocar anexos na ordem correta. Primeiro a certidão. Depois o requerimento. Depois a prova de pagamento. Se a ordem muda, o processo volta. E voltar é humilhação. Ele não aceita voltar. Numa tarde de chuva, a luz cai cedo. A água bate nas janelas.
Álvaro está sozinho na sala por alguns minutos. A maioria já saiu. Ele abre uma gaveta que não é dele, não por roubo, por acaso. A gaveta está destrancada. E ele procura um formulário. Lá dentro há uma pasta de couro gasta, couro escuro, fecho de metal. Ele não devia mexer, mas mexe. Ele abre só o suficiente para ver. Lá dentro há recortes de jornal, há cartas, há cópias de ofícios. E há uma lista de nomes. Nomes com anotações ao lado. Alguns têm a palavra amigo, outros têm a palavra difícil, outros têm só um risco. Ele fecha a pasta rápido. O metal faz um clique. O coração dele acelera. Não por culpa, por clareza. Ele entende que alguém ali mantém um mapa de pessoas, um mapa de favores e obstáculos. Ele volta o formulário para o lugar, fecha a gaveta e senta-se. A chuva continua, e o tic-tac do relógio parece mais alto. Quando ele sai, a rua está molhada. O cheiro é de terra e carvão. Ele caminha devagar e pensa no que viu. Ele não sabe ainda o nome do jogo inteiro, mas já viu a mesa. Em casa ele não fala disso. Ele come, ele ouve, ele guarda. Antes de dormir, ele abre o caderno e escreve uma frase curta. Eles também anotam. Depois apaga a luz. No escuro, ele imagina o futuro como um corredor comprido. Portas dos dois lados, algumas abertas, a maioria fechada. E ele imagina a própria mão a bater carimbos por décadas. Pancada após pancada. A marca fica no papel. O homem não. E é aí que a pergunta começa a doer. Como é que alguém atravessa um século inteiro e acaba reduzido a uma linha? A resposta ainda não aparece. Mas o primeiro sinal está no bolso dele. Um cartão com uma morada. E um nome que não gosta de esperar. O cartão fica no bolso dele durante dias. O papel já começa a dobrar nas pontas. A tinta preta continua nítida, como se tivesse sido impressa ontem. Ele não vai à morada. Não por heroísmo. Por cálculo. Ele sabe como as coisas se contam depois. Um convite vira amizade. Uma visita vira compromisso. E um compromisso vira corda. Na repartição, o ar muda sem aviso. Os colegas falam menos. As portas fecham-se mais cedo. E os passos no corredor ficam mais pesados. Álvaro começa a notar pequenos sinais. Um processo que chega sem capa, um ofício sem número. Uma assinatura que aparece onde não devia. Ele não comenta em voz alta. Ele aprende a fazer perguntas com o rosto quieto. Quando alguém lhe pede urgência, ele pede base. Quando alguém lhe pede silêncio, ele pede registro. E quando alguém lhe pede favor, ele pede tempo. Tempo é a única coisa que ele consegue fabricar. Ele fabrica tempo com ordem, com pilhas alinhadas, com datas certas, com anexos no lugar. O carimbo de entrada vira o som do dia dele. Pancada seca, pancada seca, pancada seca. A borracha do carimbo já está gasta. A madeira do cabo está lisa. E a tinta entra nas linhas da pele. Ele chega a casa com os dedos manchados. Lava com sabão barato. A mancha não sai toda. A mãe repara, não diz nada. Só põe mais água na panela. O pai continua a olhar para as mãos dele. Mãos que não sangram. Mãos que não racham no frio. Mas agora o pai também olha para os sapatos. Sapatos engraxados. E para a camisa. Camisa sem remendos. A casa não ficou rica. Ficou menos apertada. Na repartição, o chefe começa a usá-lo como filtro. Não diz isso. Só empurra papéis para a mesa dele. Veja isto. Confirme aquilo. Responda a este. Álvaro aprende a escrever ofícios como quem monta uma fechadura. Cada frase tem um dente. Cada palavra encaixa noutra. Ele usa fórmulas que não chamam a atenção. Cumpre informar. Em resposta ao solicitado, para os devidos efeitos, mas por baixo da fórmula, ele coloca o que interessa, um prazo, uma exigência, uma falta. E ele aprende a fazer isso sem parecer desafio, só procedimento. Um dia chega um maço de correspondência com selo do governo central, papel fino, impressão limpa, margens largas. O envelope vem com cheiro de tinta fresca, e com um número de circular no canto. A circular manda alterar o arquivo, manda criar novas séries, manda separar por categorias. Não é só arrumação, é controlo. Agora cada pessoa passa a caber numa pasta, cada pasta passa a ter um número, e cada número passa a ter um caminho. Álvaro lê 2 vezes, depois pega no caderno, desenha colunas, entrada, conferência, registro, despacho, arquivo. Ele marca com um traço onde o processo pode desaparecer, ele marca com outro traço onde alguém pode acelerar. No fim, ele tem um mapa do que se vê e do que se esconde. Ele leva o mapa ao chefe, não como lição, como solução. O chefe olha e pela primeira vez pergunta o que ele acha. Álvaro não diz o que acha do país, diz o que acha do papel. Diz que, se mudarem o arquivo, precisam de um índice com nomes e números, um índice duplicado. O chefe franze a testa. Duplicado dá trabalho. Duplicado também dá segurança. No dia seguinte, dão-lhe uma tarefa nova, criar o índice. Ele recebe uma mesa no canto, recebe cartões de cartolina, recebe uma caixa de madeira com divisórias. A cartolina é áspera,
e corta a ponta do dedo se puxar rápido. Ele escreve nomes em letra pequena. Sobrenome, nome, data, número do processo. Depois, fura o cartão com um pequeno punção e prende com arame fino. O arame faz um som agudo quando torce e deixa um cheiro metálico na mão. Ele trabalha assim durante semanas. O índice cresce, a caixa fica pesada. E com o peso vem outra coisa. Gente. Gente que antes nem sabia o nome dele. Agora pergunta por ele. Um comerciante quer saber onde está o pedido. Um advogado quer saber se já houve despacho. Um homem de chapéu bom quer saber se pode passar à frente. Álvaro aprende a dizer não com uma frase curta. Está em conferência? Falta documento. Segue a ordem. A ordem vira escudo e também vira arma, porque quem controla o índice controla o caminho. E quem controla o caminho controla o tempo. Numa manhã, um colega mais velho aproxima-se, cheiro a tabaco frio, olhos cansados. Ele fala como quem dá conselho. Diz que Álvaro está a aparecer demais. Diz que aparecer demais dá alvo. Álvaro ouve, não agradece, não discute. À noite ele abre o caderno, escreve o nome do colega e escreve ao lado uma palavra simples. Alerta. O caderno dele não é confissão, é inventário. Ele anota também nomes de quem chega com pressa e de quem chega com proteção. Anota o tipo de papel que trazem. Papel timbrado, papel comum, papel com selo fiscal já colado. Anota o tipo de tinta, azul, preta, castanha. A tinta castanha costuma ser velha ou falsificada. Ele aprende a olhar para o relevo do carimbo. Carimbo verdadeiro deixa marca funda. Carimbo fraco deixa sombra. Ele passa o dedo de leve. Sente a diferença. Um dia o chefe manda-o acompanhar uma entrega. Não é entrega de cartas. É entrega de um maço de processos para outra repartição. Álvaro prende tudo com fita de pano. Fita que arranha. Coloca dentro de uma pasta de couro emprestada. A pasta tem cheiro de suor antigo e graxa. O fecho de metal está gasto, mas ainda segura. Ele atravessa a cidade a pé. O céu está baixo. O vento traz poeira. No caminho, ele passa por cartazes colados em paredes. Alguns rasgados, alguns cobertos por outros. Há palavras de ordem, há promessas, há ameaças. Ele não para ler tudo. Ele só registra o tom. Na outra repartição, o balcão é mais alto. O funcionário do outro lado não levanta os olhos de imediato. Álvaro espera. Não por submissão, por técnica. Quando o homem finalmente olha, Álvaro já tem o recibo pronto. Papel pequeno, 2 vias. Ele aponta onde assinar. E onde carimbar? O homem assina, carimba. E devolve uma via. Álvaro guarda a via no bolso interno. O bolso interno é o lugar do que não pode molhar. Na volta, ele sente o peso do papel como se fosse dinheiro. Porque cada processo é uma decisão. Cada decisão mexe com alguém e alguém paga por isso. Quando chega, o chefe não pergunta como foi. Só estende a mão. Álvaro entrega o recibo. O chefe olha para o carimbo e guarda. Esse gesto é pequeno, mas é confiança. Pouco depois aparece uma oportunidade que não vem em anúncio. Vem em conversa baixa. Um lugar vai abrir numa secção mais sensível, uma secção que lida com autorizações e registros que mexem com circulação de pessoas. Não é dito assim. É dito como se fosse rotina. Precisamos de alguém de confiança. Alguém que não fale. Alguém que saiba escrever. Álvaro não pede. Ele espera ser chamado. E é chamado. A nova sala tem menos gente. Tem mais armários. E tem uma janela que quase não abre. O ar ali é mais parado. Cheira a papel guardado e a tinta seca. Na mesa dele colocam um tinteiro melhor e uma caneta com aparo mais fino. O aparo risca o papel com um som delicado, como unha em madeira. Agora ele não só confere, ele redige pareceres curtos. Conforme, não conforme. Carece de elementos. Cada palavra dessas decide semanas, às vezes decide uma vida inteira. Ele aprende a ler requerimentos como quem lê mentira. Não pela história, pelo formato. Quem mente costuma exagerar. Quem pede favor costuma ser vago. Quem tem razão costuma trazer prova. Prova tem cheiro, prova tem textura, prova tem carimbo. E carimbo tem origem. Ele começa a reconhecer carimbos de outras freguesias. Uns mais fundos, outros mais claros. Alguns com letras tortas. Carimbo torto pode ser só carimbo velho. Ou pode ser carimbo feito em oficina. Ele aprende a pedir confirmação sem acusar. Pede por ofício. Pede por via oficial. E isso irrita gente com pressa. Numa tarde, o homem do cartão volta a aparecer. O mesmo chapéu. O mesmo olhar que mede. Ele não fala do processo antigo. Fala de outra coisa. Diz que ouviu falar bem de Álvaro. Diz que um rapaz assim não devia ficar preso a uma mesa pequena. Ele oferece uma coisa que parece inocente. Um jantar. Uma apresentação. Álvaro sente o cheiro do charuto antes de ver o charuto. Cheiro doce e pesado. Ele responde com educação. Diz que tem família. Diz que tem trabalho. O homem sorri como quem entende, mas os olhos não sorriem. Antes de sair, ele deixa outra vez um cartão. Agora com outro nome.
Outro endereço. Álvaro pega no cartão. O papel é ainda melhor, mais grosso, mais caro. Ele guarda. E anota no caderno: nome, morada, data. Ele não sabe ainda para que vai servir, mas sabe que vai servir. Nessa mesma semana, um colega desaparece. Não morre. Não adoece. Só deixa de aparecer. A cadeira fica vazia, a gaveta dele é esvaziada. E ninguém explica, as pessoas fingem que não notam. Mas notam. Álvaro nota o detalhe mais frio. O nome do colega some do índice. Não é erro, é mão. Ele vai ao chefe com cuidado. Pergunta se deve atualizar alguma coisa. O chefe olha para ele como quem mede lealdade. E diz apenas: não mexa nisso. Álvaro volta para a mesa e sente o estômago apertar. Ele entende que o índice não é só ferramenta, é memória oficial. E a memória oficial pode ser editada. Numa noite, ele fica mais tempo na repartição. A luz já é pouca. O corredor está vazio. Ele abre o armário do índice, passa os dedos pelas divisórias. A madeira tem farpas pequenas. Ele sente uma espetar. Ele tira o dedo. Vê uma gota de sangue. Ele limpa na manga. E continua. Ele procura o cartão do colega desaparecido. Não encontra. Ele fecha o armário devagar e naquele silêncio ele decide uma coisa. Ele vai manter um índice paralelo, não completo, só do que importa. Em casa ele pega em cartões velhos. Cartões que sobraram. Corta com tesoura. A tesoura está cega. Faz força. O corte sai irregular. Ele escreve à luz do candeeiro. Nome, número, data. Guarda tudo dentro do caderno, entre páginas. Como quem esconde dinheiro, a partir daí ele vive com duas vidas. A vida do que está no armário e a vida do que está no caderno. E isso muda o jeito dele andar. Ele passa a olhar mais para trás. Passa a ouvir mais. O som de um sapato caro no corredor vira aviso. O som de uma chave no armário vira aviso. Ele começa a ser chamado para reuniões pequenas. Não reuniões de política. Reuniões de procedimento. Homens de colete. Um ou dois de fato melhor. Um cheiro constante a tabaco. Falam de eficiência. Falam de disciplina. Falam de evitar falhas. Álvaro ouve e toma notas. Notas curtas, sem opinião. No fim, pedem-lhe que explique como faz o índice. Ele explica o método. Sem falar do índice paralelo, ele fala de ordem alfabética, de remissões, de cruzar nomes com números. Fala de como evitar duplicados, de como corrigir sem rasurar. Rasurar é pecado ali. Rasura é porta para fraude e também é porta para acusação. Ele mostra como se faz uma correção limpa. Traço único, rubrica ao lado, data. Os homens assentem. E um deles diz uma frase que parece elogio. Diz que o país precisa de gente assim. Gente que põe as coisas no lugar. Álvaro não responde. Só baixa a cabeça e volta ao trabalho. Dias depois, chega um despacho com o nome dele. Não é promoção grande, é mudança de categoria. Mais salário, mais responsabilidade e mais exposição. Ele leva o papel para casa dobrado com cuidado, mostra à mãe. A mãe passa o dedo pela assinatura. Como se fosse tecido, o pai lê devagar. Os olhos dele param no valor. Ele não diz parabéns. Ele diz: agora não pode errar. Álvaro concorda com um aceno, porque sabe, no novo posto ele passa a lidar com pedidos de deslocação, pedidos de licença, pedidos de autorização para trabalhar fora. O país tem gente a querer sair e tem gente a querer entrar. Cada pedido vem com história, mas a história não interessa. O que interessa é o que está anexado. Certidão, atestado, declaração, selo. Ele aprende a reconhecer atestados médicos falsos, pelo papel, pela tinta, pelo carimbo que não afunda. Aprende a reconhecer declarações de patrão feitas por alguém que não é patrão, pela assinatura tremida, pelo nome escrito errado, e aprende a reconhecer pedidos legítimos que vão ser travados por motivo nenhum, só porque alguém não gosta do nome. Isso é o que mais o incomoda. Não a fraude, a arbitrariedade, mas ele não tem espaço para indignação. Ele tem espaço para manobra. Ele começa a usar o procedimento como proteção para alguns, não para todos. Para os que ele consegue justificar, se alguém tem tudo certo, ele faz andar rápido. Se alguém tem tudo errado, ele trava com base, e se alguém vem com proteção e papel sujo, ele pede original. Sempre original. Original é palavra que dá trabalho. E trabalho afasta os apressados. Numa manhã de calor chega um pedido com recomendação. Recomendação escrita à mão em papel timbrado. A letra é firme. A assinatura é conhecida na cidade. O pedido é para acelerar uma autorização. O requerente tem nome comum, mas a recomendação é pesada. Álvaro lê. Depois abre o processo. Falta um documento. Um só. Ele podia fechar os olhos. Podia carimbar e seguir. Em vez disso, ele escreve uma nota curta. Falta atestado de residência. A nota vai por cima, como tampa. Poucas horas depois, chamam-no ao gabinete do chefe. O gabinete tem tapete. E o tapete abafa passos. O chefe segura a recomendação com 2 dedos, como se fosse coisa suja. Pergunta por que ele travou. Pergunta se ele não entendeu quem assinou. Álvaro responde com calma.
diz que entendeu e diz que falta documento. O chefe fica em silêncio. Depois abre uma gaveta, de lá tira uma pasta de couro gasta, a mesma cor de tabaco velho, põe em cima da mesa. Abre. Lá dentro há recortes, há cartas, há nomes. O chefe não mostra tudo. Mostra só o suficiente. Mostra um recorte de jornal com um caso antigo, um funcionário acusado, um processo, uma assinatura. O chefe aponta para a assinatura e diz: ele também achou que estava a fazer o certo. Álvaro olha para o recorte. O papel é áspero. A tinta já está a desbotar. Ele entende a ameaça. Não é direta, é exemplo. O chefe fecha a pasta e diz que ele tem de aprender a viver. Álvaro responde com uma frase que não é desafio. É defesa. Diz que se o documento aparecer, ele acelera no mesmo dia. Mas sem documento, não. O chefe suspira e manda-o sair. No corredor, o ar parece mais frio, mesmo com calor lá fora. Álvaro volta para a mesa e continua. No fim do dia, o atestado aparece. Aparece como se sempre tivesse existido. Chega por mão própria. Chega com selo, chega com carimbo. Álvaro confere e faz andar. Ele não venceu. Ele só não caiu. E isso, naquele tempo, já é uma forma de ascensão. Numa tarde de inverno, ele recebe uma carta pessoal. Não vem pelo circuito normal? Vem dobrada, entregue por um contínuo. O envelope não tem timbre, só tem o nome dele. Ele abre com cuidado. O papel é fino, cheira a perfume leve. A carta é curta. Convida-o para uma entrevista em Lisboa. Uma vaga num serviço maior? Um lugar onde o índice não é caixa. É sala inteira. Não diz quem recomendou. Só diz dia e hora. Álvaro lê 2 vezes. Depois dobra e guarda no bolso interno. Em casa ele não conta logo. Ele espera um momento certo. No jantar, o pai fala do preço do carvão. A mãe fala de uma vizinha doente. Álvaro ouve. Depois tira a carta. Põe na mesa. Alisa com a palma. O pai lê. A mão dele treme um pouco. A mãe leva a mão à boca. Não por drama. Por medo. Lisboa é longe. Lisboa é grande. Lisboa é onde as coisas se decidem. O pai pergunta quem chamou. Álvaro diz que não sabe. Isso é verdade. E é pior do que saber. Na noite antes da viagem, ele prepara tudo como se fosse operação. Documento de identificação. Certidões. Carta de recomendação do chefe, pedida com cuidado. O chefe escreve a carta sem entusiasmo, mas escreve. A carta tem frases secas. Cumpridor. Discreto. Competente. Álvaro dobra a carta e coloca numa pasta de couro. A pasta dele agora é própria. Comprada em prestações. O couro é duro. Ainda não cedeu. Ele coloca também o caderno. O caderno vai sempre. Na estação, o cheiro de carvão é mais forte. O vapor sobe em nuvens brancas. O metal do comboio está frio. Ele compra bilhete com dinheiro contado. Guarda o troco no bolso pequeno. No cais, homens carregam malas. Mulheres seguram crianças. Há gritos de despedida. Álvaro não se despede com grito. Ele aperta a mão do pai. Beija a mãe na testa. Depois sobe. Dentro do vagão, o banco é de madeira. A madeira tem marcas de unhas e nomes riscados. Ele senta-se junto à janela. A pasta no colo, as mãos por cima. O comboio arranca com um solavanco. E o mundo dele começa a mudar de escala. A paisagem passa. Campos, casas baixas, fábricas ao longe. Ele não dorme. Ele revê mentalmente o que vai dizer. Não vai falar de sonhos, vai falar de método. Vai falar de como reduzir erros, de como evitar rasuras, de como criar índices que não se perdem. Quando chega a Lisboa, o ar é diferente. Cheira a rio, cheira a peixe, cheira a fumo de muitos motores. As ruas têm mais gente, mais pressa, mais polícia. Ele caminha com a pasta junto ao corpo. O couro bate na perna a cada passo. O prédio do serviço é alto, porta pesada, vidro polido. Lá dentro, o chão brilha. E o silêncio é outro. Um funcionário pede o nome. Álvaro diz. O funcionário consulta uma lista. A lista está num papel limpo, sem manchas, sem rasuras. Chamam-no para uma sala, uma mesa grande, 2 homens. Um deles tem óculos. O outro tem mãos muito limpas. Perguntam onde trabalhou. Perguntam o que sabe fazer. Álvaro responde com frases curtas. Diz que sabe conferir. Diz que sabe arquivar. Diz que sabe montar índices. Eles pedem exemplo. Ele tira o caderno, abre numa página com colunas, mostra o esquema do fluxo, mostra como marca pontos de falha. Os homens olham com atenção, não para o caderno, para ele. Perguntam por que ele faz isso. Álvaro responde com a verdade simples. Diz que papel perdido vira problema, e problema vira culpa, e culpa cai sempre no mais fraco. Um dos homens faz uma pergunta final. Pergunta se ele sabe obedecer. Álvaro não responde com submissão. Responde com precisão. Diz que sabe cumprir ordens escritas e que prefere ordens escritas. Os homens trocam um olhar e anotam. Quando ele sai, não tem resposta. Só tem um prazo. Será informado. Ele volta à estação com a pasta mais leve, mas o peito mais pesado. No comboio de volta, ele vê o próprio reflexo no vidro.
Olhos fundos. Rosto sério. Ele pensa no cartão do homem do charuto. Pensa na pasta do chefe. Pensa no colega que sumiu. E pensa numa coisa que não cabe em ofício. Subir pode significar entrar mais fundo. Dias depois chega a resposta. Chega por carta oficial. Timbre, número, assinatura. Ele foi aceite. A notícia corre na repartição antiga como vento. Alguns fingem alegria, outros fingem indiferença. O chefe chama-o ao gabinete. Desta vez não há recorte de jornal. Há só um aperto de mão curto. E uma frase que parece conselho e ameaça ao mesmo tempo. Em Lisboa ninguém perdoa. Álvaro arruma a mesa. Não leva nada que não seja dele. Mas antes de sair, ele abre o armário do índice uma última vez. Olha para as divisórias, para os cartões alinhados. Ele sabe que ali ficou uma parte do trabalho dele. E sabe que o trabalho dele vai continuar sem o nome dele. Ele fecha o armário. A chave gira com um clique. Em casa ele faz a mala com poucas peças. Camisas, um casaco, a pasta de couro, o caderno. A mãe cose um botão que estava frouxo. O pai dá-lhe uma nota dobrada. Dinheiro de emergência. Álvaro guarda a nota no mesmo bolso do recibo antigo. O bolso interno, outra vez. Na manhã da partida, ele passa pela rua onde cresceu. As pedras são as mesmas. As valetas ainda correm quando chove. Ele não olha para trás por nostalgia. Olha por hábito. Em Lisboa, o serviço novo tem corredores mais longos. Mais portas. Mais carimbos diferentes. O primeiro dia começa com um gesto simples. Entregam-lhe um carimbo. Não é o carimbo de entrada comum. É um carimbo de secção. O cabo é novo. A borracha ainda cheira à fábrica. Ele segura, sente o peso e entende o recado. Agora, a marca dele vai aparecer em papéis maiores. Papéis que sobem, papéis que descem. Papéis que podem salvar alguém ou prender alguém. Ele senta-se, abre a pasta, tira o caderno. E antes de qualquer coisa, escreve a data. Escreve o nome do serviço. E escreve uma linha curta. Não esquecer quem puxa os fios. No fim da tarde, quando a sala esvazia, um contínuo aproxima-se. Entrega-lhe um envelope sem timbre. Álvaro sente o estômago apertar. O envelope é leve, mas parece pesado. Ele abre. Lá dentro há uma folha dobrada em 4 e uma frase escrita à máquina sem assinatura. Sabemos do índice. O papel treme um pouco na mão dele. Não por medo de tinta, por medo de gente. A folha é fina, quase transparente contra a luz do candeeiro. As letras estão alinhadas demais para serem de amador. Ele aproxima o nariz. Cheiro a fita de máquina de escrever. Cheiro a óleo velho. Cheiro a sala fechada. Ele lê outra vez. Sabemos do índice. Não há ameaça explícita. Não há pedido. Só a certeza de que alguém viu. Álvaro dobra a folha com cuidado. Dobra em 8. Como se dobrasse um recibo. Ele não a deita fora. Ele não a guarda no caderno. Ele abre a pasta de couro. Procura o forro interno com a ponta do dedo. O couro range baixo. Ele encontra uma costura solta. Enfia o papel ali. Empurra com a unha até desaparecer. Depois fecha a pasta. O fecho faz um clique curto, como um cadeado. No dia seguinte ele chega mais cedo. O corredor ainda cheira a cera fresca. Os primeiros passos ecoam, e cada eco parece resposta. Na secção as mesas estão limpas, os tinteiros alinhados, as cadeiras empurradas para dentro. Ele senta-se, põe o carimbo novo ao lado direito. O cabo ainda é áspero, a borracha ainda tem arestas. Ele abre o livro de registro. Papel grosso, linhas azuis, margem vermelha. Escreve a data. Escreve o número do expediente. A mão dele não falha, mas o pulso está mais duro. O primeiro processo do dia é banal. Pedido de certidão. 2 assinaturas, um selo fiscal. Ele confere tudo. Carimba, assina. Pancada seca, pancada seca. O som acalma. O som é rotina. Só que agora a rotina tem olhos. Ao meio da manhã entra um homem que ele não conhece. Fato escuro. Gravata bem apertada. Não traz pasta. Traz só um bloco pequeno. Ele não pede licença. Ele pergunta pelo chefe da secção. O chefe aparece. Cumprimenta com formalidade. O homem mostra um cartão oficial. Rápido. Como quem não quer que se copie. Eles falam baixo. Álvaro não ouve palavras. Ouve o tom. O tom é de inspeção. E inspeção é sempre caça. O chefe volta para dentro. O rosto dele mudou. Ele chama Álvaro com um gesto curto. 2 dedos, sem voz. No gabinete, a janela está fechada. O ar está parado. O chefe aponta para uma cadeira. Não oferece café. Não oferece nada. Ele diz que há uma revisão de procedimentos. Diz que vão pedir listas. Diz que vão pedir cópias. Álvaro pergunta quais listas. A pergunta sai limpa. O chefe olha para ele como se escolhesse uma ferramenta e diz que querem saber como se controla o fluxo. Álvaro entende. Querem saber quem sabe demais. O chefe abre uma gaveta, tira um formulário impresso. No topo, um título seco. Relatório de conformidade. Há campos para números, campos para nomes, campos para observações. O chefe diz para ele preencher.
Diz para ele ser exato. Álvaro pega no papel. O papel é bom, mas a ordem é má. Ele volta à mesa com o formulário dobrado. Não mostra a ninguém. Ele abre o caderno. O caderno tem cantos gastos. Ele escreve uma linha, revisão. Depois escreve outra. Perguntam por listas. Ele não escreve mais, porque escrever demais também é prova. Ao fim do dia, ele não vai direto para casa. Ele entra numa papelaria pequena, cheiro a cola, cheiro a madeira cortada. Compra um caderno igual ao dele, mesmo tamanho, mesma capa escura. Paga com moedas. Conta uma a uma. Em casa, ele põe os 2 cadernos lado a lado. Um é o de sempre, o outro é vazio. Ele passa a mão na capa do vazio, como quem mede um risco. Naquela noite, ele copia só o essencial. Nomes, datas, números. Não copia comentários, não copia suspeitas. Ele cria uma versão que parece inocente, uma versão que pode ser encontrada. O caderno antigo fica mais leve e mais perigoso. Ele embrulha o antigo num pano de cozinha, cheiro a sabão. Esconde no fundo de uma gaveta, debaixo de meias. Na manhã seguinte, o homem do bloco volta. Agora traz mais 2. Um deles tem bigode aparado, o outro tem olhos pequenos e rápidos. Eles percorrem as mesas, não tocam em nada, só olham, só anotam, param atrás de Álvaro. O bigode pergunta como se arquiva um pedido de deslocação. Álvaro responde com método. Entrada, conferência, despacho. Arquivo. O homem pede para ver um exemplo. Álvaro escolhe um processo limpo. Mostra a capa. Mostra os anexos. Mostra o carimbo. O homem passa o dedo no relevo, como se procurasse falha. Depois pergunta se há índices auxiliares. A pergunta vem casual. Álvaro não engole seco. Ele respira. Diz que há o índice oficial da secção e que segue a norma. O homem pergunta se há cópias pessoais. A palavra pessoal cai como pedra. Álvaro olha nos olhos dele e diz que não. A mentira é curta e por isso dói menos. O homem não reage, só anota. Quando eles saem, a sala fica mais fria, mesmo com o sol a bater na parede. Os colegas evitam olhar. Cada um protege o próprio pescoço. Álvaro volta ao formulário. Preenche com números. Quantos processos por dia? Quantos despachos? Quantas devoluções? Ele escreve com letra regular, sem pressa. No campo de observações, ele escreve uma frase neutra. Arquivo em ordem. Ele entrega ao chefe. O chefe não agradece. Só guarda como quem guarda munição. Nessa semana, os pedidos mudam de natureza. Chegam mais autorizações de saída. Chegam mais recusas prontas. Recusas já redigidas. Só falta carimbo. Álvaro pega numa... Lê. A recusa cita um artigo. Cita um parágrafo. Cita uma razão vaga. Interesse do serviço. Ele procura o processo. Procura o motivo real. Não há... Só há o nome do requerente. Nome comum. Mas com uma morada que ele reconhece, uma rua onde moram tipógrafos. Uma rua onde há reuniões. Ele sente o peso do carimbo na mão. O cabo novo parece mais pesado. Ele podia carimbar e seguir. E ninguém o culparia. Mas ele lembra do colega apagado do índice. Lembra do recorte de jornal na pasta do chefe. Ele decide ganhar tempo. Tempo outra vez. Ele devolve o processo para a conferência. Escreve. Carece de confirmação de residência. É uma exigência legítima. E é uma trava. O processo volta para a pilha. E a pilha é um esconderijo. No fim do dia, o chefe chama-o. Desta vez, a porta fecha com força. O chefe pergunta por que ele está a criar obstáculos. A palavra obstáculo sai com desprezo. Álvaro diz que está a cumprir. Diz que falta confirmação. O chefe aproxima-se. O cheiro a tabaco dele é mais forte. Ele diz que há orientações superiores. Diz que há nomes que não devem circular. Álvaro não pergunta quais nomes. Ele já sabe. O chefe encosta a mão na mesa. A madeira range. Ele diz uma frase simples. Não se meta onde não é chamado. Álvaro responde com outra. Eu só respondo pelo que assino. O chefe fica quieto. Depois sorri sem alegria. Ele diz que isso é bonito. E que bonito não protege ninguém. Álvaro sai do gabinete com a garganta seca, mas com a decisão mais clara. Ele vai continuar a usar o procedimento, só que agora cada procedimento é um fio. Em casa, ele abre a pasta de couro. Tira o papel escondido na costura. Lê de novo. Sabemos do índice. Ele pega numa vela pequena, acende. A chama treme. A cera escorre. Ele aproxima o papel do fogo. Não encosta logo. Ele espera até a borda começar a enrolar, até a letra ficar preta. Depois deixa cair num prato. O papel vira cinza. Ele apaga a vela. Fica no escuro por um segundo. No escuro, ele ouve a rua. Um carro passa. Um cão ladra. E ele entende que o aviso já cumpriu o trabalho. Não precisava de ficar. No serviço, os dias ficam mais rápidos. Mais ordens. Menos explicações. Chegam circulares com linguagem seca. Papel fino. Timbre alto. Mandam reduzir prazos. Mandam centralizar decisões. Mandam enviar listas semanais. Listas de recusas. Listas de deferimentos. Listas com nomes.
Álvaro lê a circular com atenção. Procura o que não está escrito. Não há assinatura legível, só rubrica. Rubrica é sombra. Sombra não se responsabiliza. Ele começa a notar outra coisa. Os carimbos mudam. A borracha do carimbo da secção é substituída. A letra fica mais grossa. O relevo fica mais fundo. Como se quisessem que a marca fosse impossível de negar, e a marca dele agora fica em tudo. Numa tarde, chega um processo com fotografia. Fotografia pequena, papel brilhante. Um homem jovem, olhar direto, cabelo penteado. No verso, uma legenda carimbada. Nome, data, local. Álvaro segura a fotografia com cuidado. A gordura do dedo pode manchar, ele confere a certidão. Confere o atestado. Tudo certo, tudo limpo. Mas há uma nota no canto. Uma nota a lápis. Vigiar. Não é ordem formal, é recado. Álvaro sente o estômago apertar, porque lápis apaga. Ele pega numa folha de despacho e escreve só o que pode defender. Documentação conforme. Segue para a decisão superior. Ele não carimba deferimento. Ele não carimba recusa. Ele empurra para cima. E isso é outra forma de sobreviver. No dia seguinte, o processo volta. Volta com recusa. A recusa vem com carimbo de outro gabinete. Carimbo que ele não controla. Álvaro olha para a fotografia outra vez. E pensa no homem que nunca vai saber quem travou. Ele arquiva. Pancada seca. O som agora parece tiro. O inverno chega com chuva grossa. Lisboa cheira a roupa molhada. Os corredores do serviço ficam com pegadas de lama. Álvaro limpa a sola no tapete. O tapete está sempre sujo. Numa manhã, a cidade acorda diferente. Há mais polícia nas esquinas. Há caminhões parados. A gente a falar baixo. No serviço, ninguém comenta, mas todos sabem. Uma viragem histórica não entra pela porta. Entra pelo silêncio. As ordens ficam mais duras. Os prazos ficam mais curtos. E aparece uma lista nova. Lista de pessoas a reter. A lista vem em papel amarelo. Papel barato. O topo diz apenas: urgente. Álvaro recebe a lista para registrar, não para discutir. Ele lê os nomes. Alguns são desconhecidos. Outros ele já viu em processos, pedidos de saída, pedidos de trabalho. Um nome chama a atenção. É o nome de um homem que ele ajudou meses antes. Ajudou com procedimento. Ajudou a corrigir um documento. Nada ilegal. Só humano. Agora o nome está ali. E o papel amarelo pede rapidez. Álvaro sente o suor na palma. O carimbo escorrega 1 milímetro. Ele olha para o chefe. O chefe finge que não vê. Álvaro leva a lista para o livro de registro. Abre na página certa. A caneta toca no papel. E ele para. Se ele registra, ele participa. Se ele não registra, ele vira suspeito. O relógio na parede faz um tique seco. Cada tique é um empurrão. Ele decide uma terceira coisa. Ele registra, mas registra com precisão que cria rasto. Ele escreve o número da lista. Escreve a hora exata. Escreve quem entregou. Ele pede assinatura do contínuo. O contínuo hesita. Álvaro insiste com calma. É procedimento? O contínuo assina. A assinatura é torta. Álvaro carimba a entrada. Pancada seca. Agora há prova de cadeia. E cadeia é o que protege o mais fraco. À tarde chamam-no outra vez. Não é o chefe. É um gabinete acima. Porta mais pesada. Maçaneta fria. Lá dentro há um homem com mãos muito limpas. O mesmo da entrevista antiga. Ele não sorri. Ele oferece uma cadeira. Na mesa há o caderno novo de Álvaro. O caderno inocente. Álvaro sente um choque curto. Como se o chão tivesse falhado. O homem abre o caderno. Folheia devagar. Pergunta por que ele toma notas. Pergunta para que serve. Álvaro diz que é método. Diz que ajuda a não errar. O homem pergunta se ele tem outro. A pergunta vem sem raiva. Vem como quem já sabe a resposta. Álvaro olha para a janela. A janela está fechada. Ele volta o olhar para o homem e escolhe uma frase que não o mata. Diz que já teve apontamentos antigos. Diz que queimou por prudência. O homem observa. Depois empurra uma folha para ele. É uma declaração, texto impresso. Diz que ele se compromete a não manter registros paralelos. Diz que ele se compromete a comunicar qualquer irregularidade. No fim, espaço para assinatura. Álvaro lê cada linha. A tinta é preta. O papel é branco demais. Ele pergunta se pode levar para ler em casa. A pergunta é pequena. O homem nega. Diz que é agora. O relógio do gabinete marca segundos. O ponteiro parece mais alto. Álvaro pega na caneta. A caneta é pesada. Ele assina. Assina com letra igual à de sempre. A assinatura é uma rendição parcial, mas também é uma forma de ficar vivo. O homem recolhe a folha. Guarda numa pasta. Depois diz uma coisa que parece elogio. Diz que ele é útil. Útil é palavra que não dá descanso. Quando Álvaro sai, ele sente o corpo leve. Leve como quem perdeu algo. Na rua, a chuva cai fina. Ele não abre guarda-chuva. Ele caminha até casa com a pasta colada ao peito. O couro fica úmido. Em casa, ele abre a gaveta das meias. O caderno antigo ainda está lá. Ele tira. O pano cheira a sabão. Ele abre numa página com nomes.
Nomes que não existem no arquivo oficial. Ele passa o dedo por cima. A grafite está um pouco esbatida. Ele entende que aquele caderno é sentença. E também é a única memória. Ele não pode manter em casa. Casa é fácil de revistar. Na manhã seguinte, ele sai mais cedo. Leva a pasta. Leva o caderno antigo escondido dentro da camisa, junto ao corpo. O papel arranha a pele. Cada passo lembra que ele carrega a prova. Ele entra numa igreja pequena, não por fé, por pedra grossa, por silêncio. Lá dentro, o cheiro é de cera e madeira antiga. Há um homem a varrer. Álvaro senta num banco. Espera. Quando o varredor passa perto, Álvaro levanta. Vai até uma coluna lateral. Há uma caixa de esmolas de ferro. Há um espaço atrás entre a coluna e a parede. Ele ajoelha como se rezasse. E enfia o caderno no vão. O caderno entra justo. Fica preso. Ele levanta. Faz o sinal da cruz com um gesto curto. Sai sem olhar para trás. No serviço, ele trabalha como sempre. Carimba, registra, confere. Mas agora ele não tem o caderno como arma. Ele tem só a cabeça. E a cabeça cansa. Os meses passam com tensão constante. Mais listas. Mais recusas prontas. Mais pedidos de urgência. Álvaro aprende a reconhecer o medo nos outros. Mãos que tremem ao assinar. Olhos que evitam o balcão. Ele vê mães com lenços escuros. Vê homens com chapéu na mão. Eles pedem autorização para sair. Pedem para trabalhar. Pedem para visitar família. Álvaro não pode salvar todos. Ele escolhe casos onde o papel permite. Ele pede um documento extra. Ele pede uma confirmação. Às vezes isso dá tempo para alguém desaparecer. Às vezes dá tempo para alguém ser apanhado. Ele nunca sabe o fim. E isso corrói. Numa tarde abafada chega uma ordem de cima. Ordem com carimbo grande. Mandam recolher processos antigos. Mandam reclassificar. Reclassificar é palavra que apaga. Álvaro recebe um lote. Pastas com poeira. Ele abre uma... Vê um nome. É o nome do colega que desapareceu na repartição antiga. O nome voltou como fantasma. Dentro há um ofício. Há uma nota. A nota diz: transferido por conveniência. Conveniente para quem? Álvaro sente um frio no estômago, porque percebe o mecanismo. Eles não apagam só pessoas. Eles movem peças para que ninguém encontre. Ele fecha a pasta. O pó sobe. Ele espirra. Ninguém comenta. Naquela noite, ele volta à igreja. A rua está quase vazia. Ele entra. O varredor não está. Ele vai à coluna, ajoelha, tira o caderno do vão. O papel está seco. Ele abre numa página em branco e escreve o nome do colega. Escreve a data. Escreve a palavra transferido como está na nota. Depois fecha e devolve ao esconderijo. Ele sai com a sensação de que está a construir um arquivo clandestino, um arquivo que não dá poder, só dá verdade. E verdade naquele tempo é coisa que mata. O relógio acelera quando chega a notícia de uma mudança maior. Uma mudança que mexe com ministérios, com chefias, com lealdades. No serviço, os homens de mãos limpas aparecem mais vezes. Os corredores ficam cheios. Há reuniões fechadas. Há portas trancadas. Álvaro é chamado para preparar listas em 3 dias. 3 dias para compilar nomes e números. 3 dias para entregar munição. Ele trabalha até tarde. A luz elétrica zune. O papel corta o dedo. Uma linha fina de sangue aparece. Ele limpa com um lenço. O lenço fica manchado. Ele continua. No segundo dia, um colega novo aproxima-se. Rapaz mais jovem, olhar ansioso. Ele sussurra que ouviu falar do índice antigo. Sussurra que Álvaro sabe guardar coisas. Álvaro não responde. Só olha. O rapaz insiste. Diz que tem um irmão na lista amarela. Álvaro sente o golpe. Porque agora o pedido tem rosto. O rapaz pede para atrasar. Só um dia. Álvaro pensa no que assinou no gabinete. Pensa na declaração. Pensa no caderno escondido na igreja. Ele diz ao rapaz para trazer documentos. Documentos que provem residência. Trabalho. Dependentes. O rapaz corre. Volta com papéis amarrotados. Álvaro alisa com a palma. Confere. Há um erro pequeno. Uma data trocada. Erro pequeno vira recusa grande. Álvaro corrige do jeito limpo. Traço único. Rubrica data. Depois faz uma coisa que parece banal. Coloca o processo no fundo da pilha. Não é falsificação. É ordem de mesa. Mas a ordem de mesa decide horas. E horas decidem destinos. No terceiro dia, as listas ficam prontas. Álvaro entrega. O chefe pega sem olhar. Sai com pressa. À tarde, o rapaz volta. Olhos vermelhos. Diz que levaram o irmão de madrugada. Diz que não adiantou. Álvaro não tem resposta. Só sente o peso. Naquela noite, ele não come. Fica sentado com a pasta no colo. O couro está mais gasto. A borda já perdeu cor. Ele passa o dedo no fecho, abre e fecha. Clique, clique. O som é o único controlo que ele ainda tem. Dias depois, chamam-no outra vez ao gabinete superior. O homem de mãos limpas está lá. Desta vez há outro ao lado. Mais velho. Olhar duro. Na mesa há uma pasta aberta. Dentro, uma fotografia. É a fotografia do processo do homem jovem. Aquele que foi recusado.
Ao lado há uma folha com anotações. Anotações sobre o percurso do processo. E lá está o nome de Álvaro, como conferente. O velho pergunta por que ele enviou para a decisão superior, pergunta por que não recusou logo. Álvaro diz que a documentação estava conforme. Diz que não havia base para recusar na secção. O velho bate com o dedo na mesa. Uma vez, seco. Ele diz que base existe quando mandam e que o resto é conversa. Álvaro sente a garganta fechar, mas mantém a voz. Diz que ele só pode assinar o que consegue defender. Diz que não escreve motivos falsos. O homem de mãos limpas observa. Depois diz que Álvaro tem princípios. Princípios ali soa como defeito. O velho inclina-se e pergunta se ele quer continuar no serviço. A pergunta é simples, mas é faca. Álvaro entende o relógio. A janela crítica está ali. Se ele insiste, perde o posto. Se ele cede, perde a cara. Ele escolhe uma saída estreita, uma saída de papel. Ele diz que aceita orientações por escrito. Diz que com orientação escrita ele cumpre. O velho ri sem humor. Diz que ninguém escreve certas coisas. Álvaro fica quieto. O silêncio dele é a última defesa. O homem de mãos limpas fecha a pasta. E diz que ele será transferido. Transferido é punição que parece rotina. No dia seguinte, entregam-lhe um despacho, papel oficial, carimbo grande. Mudança para um arquivo periférico. Menos visível, menos acesso. O salário mantém, a influência morre. Álvaro lê o despacho em pé. O corredor cheira a tinta e suor. Ele dobra o papel, guarda no bolso interno. Em casa, ele mostra ao pai. O pai lê e não entende o subtexto. A mãe entende pelo rosto do filho. Ela põe mais água na panela. No novo arquivo, o ar é úmido. Cheira a mofo. As paredes têm manchas. As janelas deixam entrar pouco sol. As estantes são altas, madeira escura. Os processos ali não decidem o presente, só guardam o passado. Álvaro passa os dias a catalogar, a limpar pó com pano seco. O carimbo que lhe dão é velho, cabo rachado, borracha mole. A pancada não é seca, é abafada. Ele sente que foi empurrado para fora do mecanismo, mas ainda está dentro do edifício. E dentro do edifício ainda há perigo. Numa tarde, ele encontra uma caixa sem etiqueta, caixa de cartão grosso. Dentro há processos antigos, alguns com marcas de reclassificado. Ele abre um ao acaso e vê um nome que ele conhece. O nome do homem do charuto, o homem dos cartões. Há correspondência, há pedidos, há recomendações e há uma nota de serviço, nota curta. Colaborador. Álvaro fecha o processo devagar. O coração bate mais forte. Ele entende o golpe final. O homem que o tentou puxar para jantares tinha lugar no sistema, e o aviso da máquina de escrever não foi de inimigo distante. Foi de alguém perto. Álvaro pega no caderno novo. O inocente abre numa página. Escreve só uma linha. Nome do homem. Data. E a palavra colaborador como estava na nota. Ele não pode fazer mais. Mas também não consegue fingir que não viu. À noite ele volta à igreja. O céu está pesado. Ele tira o caderno escondido. Abre. Copia a linha. Fecha. Devolve ao vão. Ele sai com a sensação de que a vida dele virou isso. Guardar provas que talvez ninguém leia. No arquivo periférico, os dias ficam iguais. Pó. Silêncio. Carimbo velho. Mas a cabeça dele não fica igual. Ele começa a perceber por que alguns sobrevivem. Sobrevivem porque aceitam ser invisíveis. E ele agora está a ser treinado para isso. Um mês depois, chega um convite para uma cerimônia interna. Entrega de medalhas. Elogios. Álvaro não é chamado ao palco. Ele fica na plateia. O chefe antigo recebe aplausos. O homem de mãos limpas recebe aplausos. Álvaro aplaude também. Palmas curtas. Sem expressão. No fim, um funcionário aproxima-se. Entrega-lhe um envelope. Envelope oficial. Com selo. Dentro, uma nota de serviço. Diz que ele está dispensado de certas reuniões. Diz que o trabalho dele é apenas técnico. A nota parece alívio, mas é jaula. Álvaro dobra. Guarda. Em casa ele abre a pasta de couro. O forro interno ainda tem a costura solta. Ele passa o dedo. Sente o vazio onde antes esteve o aviso queimado. Ele fecha a pasta. Clique. E naquele clique ele entende o preço da decisão que tomou. Ele não caiu em desgraça pública. Ele não foi preso. Ele não foi herói. Ele foi empurrado para a sombra. E a sombra com o tempo apaga nomes. Numa manhã clara, ele passa pela rua do serviço central. Só de passagem. Vê a porta pesada. Vê os homens a entrar. Ele não entra. Ele segue para o arquivo úmido. Para as estantes, para o carimbo velho. E leva consigo uma memória escondida numa coluna de pedra. Uma memória que não dá promoção. Só dá risco. O país continua a mudar. As chefias mudam. Os slogans mudam. Mas o papel continua a mandar. E Álvaro continua a fazer o que sempre fez melhor. Criar rasto onde querem apagamento. Sem barulho, sem palco. Só com tinta, datas e números. E com um caderno escondido onde ninguém procura. Em 1964, o ar de Lisboa muda de cheiro antes de mudar de bandeira.
Há manhãs em que a cidade cheira a gasóleo e cravos esmagados. E há noites em que o silêncio parece ter sido proibido. No arquivo úmido, Álvaro ouve tudo por tabela. O rádio do contínuo chia no corredor. As palavras chegam partidas, mas chegam... Ele não corre para a rua. Ele não grita. Ele não se oferece e... Ele abre uma caixa de cartão e continua a ordenar papéis. O pó cola-se ao suor da testa. A garganta fica áspera. O carimbo velho cai-lhe da mão uma vez, bate no tampo de madeira e rola. O som é feio. Ele apanha-o depressa. Olha em volta. Ninguém viu. Na semana seguinte chegam ordens novas. Não vem com o mesmo timbre. Não vem com a mesma rubrica. Vem com pressa. E vem com erros. Há ofícios com datas trocadas. Há circulares sem número de registro. Há folhas copiadas tantas vezes que as letras parecem cinza. Álvaro lê e sente uma coisa rara. O sistema, que antes era lâmina, agora é ferrugem. E ferrugem abre fendas. Ele começa a receber pedidos de consulta. Pedidos de gente que nunca entrava ali. Jovens com cabelo comprido e olhos acesos, homens mais velhos com mãos a tremer. Eles pedem processos antigos, pedem listas, pedem nomes. Álvaro não pergunta por quê. Ele pergunta por qual referência. Sem referência não há busca. Sem busca não há prova. Ele aponta para o livro de entradas. Pede que assinem. Pede que escrevam a hora. Alguns reclamam. Dizem que agora é diferente. Álvaro mantém a voz baixa. Diz que diferente não significa sem rasto. Ele abre gavetas que não abria há anos. Gavetas com chaves pequenas, chaves que deixam marcas verdes nos dedos. Tira fichas de cartolina, cartolina amarelada. Com cantos mordidos por umidade, cada ficha tem um número. Cada número tem um caminho. Ele guia os visitantes pelas estantes altas. A madeira range. O mofo sobe quando se mexe numa pasta. E no meio daquela pressa, ele vê uma coisa. Muitos querem justiça. Poucos querem método. Uma tarde, um homem de barba por fazer aparece sozinho. Traz um casaco gasto e um saco de pano. Pede um processo específico. Ele diz o número de cor. E isso assusta. Álvaro confirma no índice. O número existe, mas está marcado a lápis com uma palavra curta. Reclassificado. Álvaro puxa a pasta. O cartão da capa está mole. A linha que a coseu já cedeu. Ele abre e encontra folhas com carimbos antigos. Carimbos que já não se usam. E encontra uma folha nova, mais branca, enfiada no meio. A folha nova tem um despacho, sem assinatura legível, só uma rubrica e uma data. O despacho manda retirar anexos, manda substituir por cópias, manda destruir originais. Álvaro sente o estômago apertar, porque aquilo não é passado, aquilo é limpeza. O homem do casaco pergunta se pode levar. Álvaro diz que não, diz que só pode consultar ali. O homem insiste, diz que é urgente. Álvaro aponta para a mesa de leitura, mesa com tampo riscado, e diz que urgente não muda a regra. O homem senta-se e lê com os lábios a mexer. Quando termina, ele levanta os olhos estão molhados. Ele pergunta se Álvaro sabe onde estão os anexos. Álvaro não responde logo. Ele fecha a pasta com cuidado e diz que se existiram, não estão ali. O homem aperta o saco de pano. A mão dele treme. Ele diz uma frase que fica no ar. Então apagaram o meu pai 2 vezes. Álvaro não consola. Ele não sabe consolar. Ele só diz que pode pedir certidão de teor. E diz onde se pede. O homem vai embora com passos pesados. E Álvaro fica com a pasta na mão mais tempo do que devia. Nessa noite, ele volta à igreja. A pedra está fria. O cheiro a cera é mais forte. Ele ajoelha na coluna lateral. A caixa de esmolas está no mesmo lugar. Ele enfia os dedos no vão e puxa o caderno escondido. O papel está ligeiramente ondulado. A umidade entrou. Ele abre numa página e escreve o número do processo. Escreve a data do despacho branco. Escreve a frase "mandam destruir originais" como está. Ele fecha o caderno e volta a empurrá-lo para dentro. O caderno raspa na pedra. Faz um som pequeno. Ele fica 1 segundo parado. O coração bate alto demais para uma igreja vazia. No arquivo, os dias seguintes são de confusão. Chegam comissões. Chegam pedidos de inventário. Há quem queira abrir tudo. Há quem queira fechar tudo. Álvaro é chamado a uma reunião num gabinete improvisado. Uma sala com cadeiras diferentes. Uma mesa emprestada. O homem que preside tem voz de quem não dorme. Ele pede colaboração, pede transparência. Álvaro ouve a palavra colaboração e lembra-se da nota antiga, aquela que ele copiou para o caderno, aquela que dizia colaborador sobre o homem de mãos limpas. Ele não diz nada disso. Ele só pergunta qual é o procedimento para consulta pública. O homem da reunião franze a testa. Diz que ainda não há. Álvaro insiste. Pergunta quem assina a autorização. A sala fica quieta, porque ninguém quer assinar. No fim, dão-lhe uma ordem verbal. Deixar consultar, mas com cuidado. Cuidado é a palavra que não protege. Álvaro volta ao seu lugar e faz o que sempre fez. Cria papel onde só há ar. Ele redige um termo simples. Uma folha com linhas. Nome do requerente. Documento de identificação.
processo consultado. Hora de entrada, hora de saída. Ele mete a folha num dossiê e começa a exigir assinatura. Alguns chamam-lhe burocrata. Alguns riem. Álvaro não ri. Ele sabe que sem assinatura amanhã ninguém esteve ali. Numa manhã de verão, ele encontra a pasta de couro no fundo da gaveta, a pasta antiga. A que o acompanhou quando ainda tinha influência. O couro está mais claro nas bordas. O fecho já não brilha. Ele abre e cheira. Cheiro a papel velho. Cheiro a tinta seca. Ele passa o dedo na costura interna. A costura ainda está solta. Ele não tem mais o aviso da máquina de escrever. Virou cinza há anos. Mas a pasta ainda guarda o hábito. Guardar sem mostrar. Ele leva a pasta para o trabalho nesse dia. Não por necessidade, por instinto. No arquivo, um rapaz novo aproxima-se. Não é o mesmo de antes, é outro. Traz uma pilha de folhas dactilografadas, diz que são listas para uma comissão. Álvaro pega numa folha e vê nomes. Vê datas, vê colunas. Ele pergunta de onde vieram os dados. O rapaz encolhe os ombros. Diz que lhe deram. Álvaro pede o ofício de remessa. O rapaz não tem. Álvaro devolve as folhas. Diz que sem ofício não entra no arquivo. O rapaz fica vermelho. Diz que agora não se pode travar. Álvaro aponta para o livro de entradas. E diz que travar não é o mesmo que registrar. No fim do dia, ele aparece alguém mais alto. Um homem com camisa aberta no colarinho, olhar cansado. Ele pergunta por que Álvaro está a dificultar. Álvaro responde com calma. Diz que listas sem origem viram arma. Diz que amanhã alguém vai negar. O homem olha para ele como se o medisse. Depois baixa a voz. Ele diz que Álvaro tem fama de ser metódico. E que isso agora pode servir. Álvaro ouve e sente um frio. Servir a quem muda rápido. Ele aceita uma tarefa pequena. Rever referências. Conferir números, nada de decisões, só verificação. Ele passa noites a comparar fichas. A luz da lâmpada faz um zumbido. Os olhos ardem. Ele encontra duplicações, encontra nomes escritos de duas formas. Encontra processos com números saltados. Ele anota tudo num bloco. E no fim passa a limpo. O relatório que entrega é seco. Sem opinião. Só factos. Falta ofício de remessa. Numeração interrompida entre 214 e 219. Anexos ausentes em 17 processos. Ele assina. E ao assinar sente o peso antigo, porque a assinatura é sempre corpo. Os anos seguintes não trazem paz. Trazem outra coisa. Trazem esquecimento rápido. O país corre para a frente. E quando corre, não olha para os arquivos. Álvaro envelhece no mesmo corredor. O cabelo fica mais ralo. As mãos ficam mais secas. Ele compra um tinteiro novo com o próprio dinheiro. O tinteiro do serviço falha. A tinta fica aguada. Ele prefere a marca antiga, mais escura, mais firme. Ele continua a carimbar. O carimbo velho ganha uma borracha nova, mas o cabo rachado fica. A pancada continua abafada, como se o som também tivesse envelhecido. Em casa, a mãe morre primeiro. A panela fica mais pequena. O silêncio fica maior. O pai dura mais um pouco. Fica sentado perto da janela. Um dia o pai pergunta se o filho vai ser promovido. Álvaro responde que não sabe. Ele não diz que promoção já não importa. Ele não diz que o nome dele já foi empurrado para fora. Quando o pai morre, Álvaro encontra papéis numa caixa de sapatos. Certidões, recibos, uma fotografia antiga. Ele pega na fotografia. O papel é grosso, as bordas são serrilhadas. Ele está mais novo ali. Fato simples, olhar duro. No verso alguém escreveu a lápis uma data. E um lugar. Álvaro passa o dedo na escrita. A grafite mancha a pele. Ele guarda a fotografia na pasta de couro. Fecha o fecho. Clique. No trabalho, começam a falar de reformas, de cortes, de reorganização. Álvaro é chamado ao gabinete de um diretor novo. O gabinete cheira a tinta fresca, a móveis modernos. O diretor fala de eficiência, fala de modernização. Ele diz que vão microfilmar documentos, diz que vão libertar espaço. Álvaro pergunta quem escolhe o que se microfilma. O diretor sorri. Diz que há critérios, diz que há prioridades. Álvaro pede para ver os critérios por escrito. O sorriso do diretor fica menor. Dias depois chegam máquinas grandes, com rolos e luz forte. O operador explica o processo. Põe a folha numa bandeja, ajusta a lente, carrega num botão. A luz pisca, a imagem vai para o filme. Depois a folha volta para uma pilha, e a pilha vai para a destruição. Álvaro observa e sente um medo antigo. Não é medo de tecnologia, é medo de seleção. Ele pede para acompanhar a triagem. Dizem que não é necessário. Ele insiste. Diz que conhece as séries. Diz que sabe o que falta. Dão-lhe uma função menor. Conferir se o número do rolo corresponde ao número do processo. Ele faz isso com obsessão. Olha para cada etiqueta. Confere cada carimbo. Ele encontra um rolo com etiqueta errada. O operador diz que não faz mal. Álvaro diz que faz. Porque um erro desses apaga um processo para sempre. Ele escreve uma nota, assina, entrega ao diretor. O diretor agradece com um aceno.
Nada mais. Na semana seguinte, Álvaro encontra a nota no lixo. Amassada, com café derramado. Ele apanha, alisa e guarda na pasta de couro. Em 1980, ele já anda mais devagar, sobe escadas com pausa. No bolso, ele leva sempre um lenço. O lenço cheira a sabão barato. Ele tosse mais. A tosse fica presa. O médico diz que é a idade. Diz que é cansaço. Álvaro não discute. Ele só pergunta quanto tempo. O médico não responde com número. Só olha. Numa tarde fria, ele volta à igreja outra vez. A igreja está quase vazia. Ele ajoelha na coluna. As articulações doem. Ele puxa o caderno escondido. O caderno está mais grosso. Mais páginas preenchidas. Ele folheia e vê nomes. Vê datas. Vê palavras copiadas de notas oficiais. Transferido por conveniência, mandam destruir originais. Colaborador. Ele fecha os olhos um segundo. Respira. Ele percebe que aquele caderno não é arma. É só memória. E memória sem alguém que a leia vira pedra. Ele leva o caderno para casa nesse dia. Esconde dentro da pasta de couro. A pasta fica mais pesada. Em casa ele senta-se à mesa. A mesa tem marcas de copos. Ele pega numa folha limpa. Papel bom, comprado numa papelaria antiga. Ele escreve uma carta curta. A letra dele continua regular. Ele não escreve confissões. Ele escreve instruções. Ele escreve: se eu morrer, isto não deve ir para o lixo. Ele escreve: entregar a quem saiba arquivar. Ele escreve um nome de uma associação de antigos funcionários e uma morada. Ele dobra a carta, mete num envelope. Escreve o próprio nome. Ele cola com saliva. A língua sente o gosto da cola. Ele guarda o envelope dentro da pasta, junto ao caderno. Na primavera de 1981, ele ainda vai ao arquivo alguns dias. Vai mais por hábito do que por força. Os colegas mais novos chamam-lhe Senhor Ribeiro. Alguns nem sabem o primeiro nome. Ele corrige um rapaz numa referência. O rapaz agradece e esquece logo. Álvaro volta para casa com passos curtos. Sobe as escadas com a mão no corrimão. Em casa, ele abre a janela. O ar entra com cheiro à rua. Ele senta-se numa cadeira e fica quieto. A pasta de couro está no chão, ao lado. Numa manhã, ele não se levanta. O corpo decide por ele. O registro de óbito é preenchido com a mesma frieza que ele conheceu a vida inteira. Nome, idade, estado civil, profissão. A palavra profissão aparece como funcionário, sem adjetivos, sem história. No jornal sai uma nota pequena, 2 linhas perdidas entre anúncios. Diz que faleceu Álvaro Ribeiro. Diz a hora do funeral. Diz o cemitério. Não fala do arquivo. Não fala das listas. Não fala do caderno. No velório há poucas coroas. As fitas têm letras douradas. Um colega antigo aparece e fica pouco tempo. Ele olha para o caixão e não chora. Ele diz apenas que Álvaro era correto. E vai embora. Depois do enterro, a casa é arrumada por mãos apressadas. Há gavetas abertas, há caixas de papelão. Alguém encontra a pasta de couro. O couro está gasto, mas ainda fecha bem. O fecho faz o clique curto. Como sempre, a pessoa abre e vê papéis. Vê um caderno, vê um envelope com o nome dele. Ela hesita. Porque papel velho parece só peso. Ela abre o envelope, lê a carta. A carta não pede homenagem, não pede justiça, só pede destino. Dias depois, a pasta chega a uma sala com estantes metálicas. Uma sala de associação. Cheiro a pó e café. Um homem de óculos pega no caderno. Folheia devagar. Ele vê nomes que reconhece. Vê datas que batem certo. Ele vê palavras copiadas de despachos que já não existem. E percebe que aquilo é índice de um apagamento. Ele procura no arquivo oficial. Alguns processos estão lá, outros não. Os que não estão deixam um buraco. E o buraco tem forma. O homem de óculos escreve uma nota interna. Registra a entrada da pasta. Registra a proveniência. Ele carimba. A pancada é seca. O carimbo não é o de Álvaro, mas o gesto é o mesmo. Com o tempo, alguém cita o caderno numa pesquisa. Uma nota de rodapé. Uma referência discreta. O nome Álvaro Ribeiro aparece numa lista de agradecimentos. Sem fotografia. Sem biografia. E é assim que ele fica. Não como herói. Não como vilão. Como um homem que deixou rastros quando o mundo queria só versões. A pasta de couro fica numa prateleira alta. O couro continua a envelhecer. O fecho ainda fecha. Clique. E, dentro, o caderno continua a dizer o que ele nunca disse em voz alta. Que a invisibilidade dele não foi acaso. Foi o preço de ter assinado apenas o que podia defender.